Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa quarta aula de Educação Digital com o professor Rafael. Iremos dar o prosseguimento aqui. Sejam muito bem-vindos ao curso, né? Hoje abordaremos o tema de campos de experiência, aprendizagem significativa, o que é EAD, o ensino remoto na educação infantil. São temas extremamente importantes para o nosso curso, que vocês possam ficar atentos. Aqui vamos falar um pouco sobre o ensino remoto, sobre o ensino EAD, que são ensinos aí digitais, né? Os ensinos abrangentes, né? Vamos começar aqui então com campos de experiência. Então, que é o eu, o outro, o campo dos gestos e movimentos, a escuta, a fala e o pensamento, a imaginação, os traços, os sons e imagens, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação, e o eu, o outro e nós. Então, o que são campos de experiência? Os campos de experiência da BNCC, que falamos ontem, são as esferas de desenvolvimento que devem ser trabalhadas durante a educação infantil, funcionando de forma semelhante aos componentes curriculares do ensino fundamental e médio. Então vamos começar aqui com o eu, o outro e o nós, né? O eu, o outro e o nós, o que é? Esse campo consiste no início da busca pela identidade pessoal e coletiva. Nessa etapa, o professor precisa focar na função social da escola, favorecer o bom convívio com diferenças e o entendimento das consequências negativas dos preconceitos e discriminações. Vamos aqui para o corpo, gesto e movimento. Ah, professor, mas o que é isso? Isso aqui é o quê? Isso aqui o professor deve estimular a criança a ter consciência do papel da música no desenvolvimento humano, do próprio e das possibilidades de movimento para uma vida mais saudável. Assim, o campo aborda as atividades e brincadeiras que integrem o corpo, emoções e linguagens. Traços, som, cores e formas. Esse é o campo de experiência que se refere à manifestação artística. Os professores da educação infantil precisam trazer para a sala de aula diversas expressões do mundo das artes, como a música, a pintura, a dança. Assim ajuda os pequenos a desenvolver senso estético e crítico também, bem como a liberdade de criação. Ah, professor, mas porque estamos aprendendo agora sobre educação infantil, né? O nosso tema na educação digital. Precisamos saber que tudo isso que estamos nos tratando podemos levar para uma educação digital. Podemos ter um trabalho mais didático, mais sincero, mais próximo ali do aluno, fazer o aluno se achegar e prestar mais atenção aos nossos conteúdos digital. E aqui vamos para o próximo, que é a escuta, fala, pensamento e imaginação. Os professores devem ter a consciência de que é na escola que as crianças têm os contatos com a estrutura linguística mais complexa. Por isso devem ter essa aproximação para criarem familiaridade com a oralidade e a escrita, por meio de contação de histórias e as letras. Espaço, tempo, qualidade, relações e transformações. O último campo de experiência tem relação com o mundo físico sociocultural. É a partir das brincadeiras que as crianças aprendem a manipular objetos físicos e a explorar o seu entorno, além de terem noção da pluralidade sociocultural existente, né? Então vamos saber qual é a vantagem dessa organização de ensino. Então a principal vantagem dessa organização de ensino é entender a BNCC e sua proposta como os campos de experiência, é utilizá-la como instrumento para que os professores ajudem as crianças a terem um desenvolvimento amplo. Cada esfera favorece aprendizados importantes para a capacidade motora, as habilidades socioemocionais e linguísticas e as competências cognitivas. Aprendizagem significativa. Então vamos agora entrar na nossa próxima abordagem, no nosso próximo tema aqui. Então, aprendizagem significativa. Então, com o avanço na compreensão dos mecanismos envolvidos no processo de aprendizagem e a reflexão sobre os desafios impostos pelo mundo contemporâneo, indicaram a necessidade de considerar concepções mais sistemáticas e complexas no que se refere à construção do conhecimento e à formação humana. Então, para tanto, foi preciso também conceber metodologias coerentes com tais proposições, isto é, superassem as transmissões mecânicas de conhecimento e a formação tecnicista, em direção a praxes pedagógicas
com vistas à formação de sujeito ético, reflexivo e humanizado. Essa formação não é possível sem os estudantes produzam sentidos e significados acerca de suas aprendizagens, de maneira contextualizada e protagonista. Conhecimento prévio e que trazem da esfera escolar para além dela, aspectos que se observam na leitura dos relatos das práticas dos professores. Então agora temos aqui a aprendizagem significativa e um conceito cognitivista. Esse conceito trouxe daí dessa teoria de aprendizagem significativa, foi proposta por David E. Sobel, que está aqui do nosso lado, na nossa imagem aqui, no nosso slide, né? De 1918 a 2008, recentemente morreu, na obra The Psychology of Meaningful Verbal, né? Então é importante, aqui como o Paulo Moreira falou, né? É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não literal e não arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significados para os sujeitos e os conhecimentos prévios para adquirirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. Então aqui, de acordo com Marco Antônio Moreira, a aprendizagem significativa ocorre quando as ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o pretende saber. O autor esclarece que a substantiva significa não literal e que não arbitrária indica um conhecimento relevante, já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende, denominado por Sobel como subsussor ou ideia âncora. E por que essa aprendizagem é significativa? Porque esse é o conhecimento existente na estrutura de conhecimentos do sujeito, que permite que o significado a um novo conhecimento seja de forma mediada, seja pela própria inferência do sujeito, de acordo com Moreira, né, como já lemos aqui. Então, vamos agora para o que é EAD, né? O que é EAD, o que é esse EAD que tantos falamos aí, que tantos conhecemos no nosso dia a dia? Então, o EAD é uma modalidade de educação mediadas por tecnologias em que discentes e docentes estão separados espacial ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino e aprendizagem. Então, como já aprendemos aqui, um ensino-aprendizagem é um ensino presencial, é um ensino que tu tem contato ali fisicamente com o professor, tá no mesmo espaço, tá no mesmo local. E aqui não, o EAD são separados espacialmente, temporalmente, né? Então temos aqui a história da EAD, vamos ler um pouco aqui. A EAD, em sua forma empírica, é conhecida desde o século XIX. Entretanto, somente nas últimas décadas passou a fazer parte das atenções pedagógicas. Ela surgiu da necessidade do preparo profissional e cultural de milhões de pessoas que por vários motivos não podiam frequentar um estabelecimento de ensino presencial e evoluiu com as tecnologias disponíveis em cada momento histórico, as quais influenciam o ambiente educativo e a sociedade. Então vemos hoje aí muito usado a plataforma EAD aí para o ensino e aprendizagem, né? Vemos muito usado. Então o EAD no Brasil, aqui também temos uma historinha, né? No Brasil, desde a fundação do Instituto Radiotécnico Monitor em 1939, hoje Instituto Monitor, depois do Instituto Universal em 1941 e o Instituto Padre Reus em 1974, as quais ainda as atividades depois disso, várias experiências de educação à distância foram iniciadas e levadas a um termo com relativo sucesso. As experiências brasileiras governamentais e privadas representaram nas últimas décadas a mobilização de grandes contingentes e de recursos. Então hoje vemos aí muitas pessoas se formando através do EAD, muitas pessoas conseguindo seu certificado, seu bacharelado ali, sua licenciatura através da plataforma EAD, que evoluiu no Brasil nesses tempos aí, mas veio crescer agora a partir de 2019, 2018 ali, pegou um auge muito grande, né? Foi uma plataforma muito usada. Então, qual é a sistemática do EAD? Então, embora forneça uma gama de ferramentas tecnológicas que estreite laços e minimize obstáculos, antes intransponível pela distância física e o tempo real, é um espaço onde interagem pessoas com diversas necessidades, que são mediadas por outras,
de igual modo estão envolvidas no processo de ensino e aprendizagem. É nessa perspectiva que assume fundamental importância nesse processo. Professores e tutores de apoio presencial como facilitadores enganjados no processo educativo pela EAD. Vamos passar agora para o nosso próximo tema, que é o ensino remoto na educação infantil. É muito importante, né? Porque o distanciamento social. E agora? O que vamos fazer com as crianças na educação infantil? Como vamos dar aula? Como vão ser feitas atividades individuais e coletivas? Como vão trabalhar as brincadeiras, interações? Como pede a Base Nacional Comum Curricular, né? Como vamos trabalhar os jogos no ensino remoto emergencial para crianças tão pequenas? Como estimular a interação em tempo real? Então, pessoal, tem método, entendeu? Tem saída para isso aí. Tivemos saída. Muito foi usada o ensino remoto para as crianças, o ensino ao vivo ali, com a presença dos pais, dos responsáveis, né? Sempre ali. Então vamos lá. Com o método de ensino remoto, especialmente no caso da educação infantil, os professores precisaram se reinventar. A cada dia precisava ter uma ideia diferente para se trabalhar com as crianças pequenas desse segmento de ensino, ainda mais quando os meninos e as meninas estão privados há meses do convívio escolar. Com isso, acabava se sendo um desafio para os professores, para os familiares e responsáveis da criança. Isso pelo motivo de que a principal atividade que se aplica durante o período de educação infantil, logo nos primeiros anos de vida da criança no ambiente escolar, é a socialização da mesma com outras crianças, professores e outros profissionais dentro da escola, visto que isso tudo só pode ser vivenciado se a convivência e a interação forem proporcionadas de modo presencial. Assim, somente o estar junto é capaz de proporcionar. Então, pessoal, como podemos usar aqui, né, os jogos para o ensino remoto, né? Daí que os professores familiares responsáveis e qualquer um que seja responsável por uma criança pequena tem quebrado a cabeça para proporcionar diversos tipos de atividades lúdicas que instigam as crianças durante esse processo de isolamento social. Pois é gigantesco o desafio de se realizarem atividades lúdicas com jogos, brincadeiras através dos smartphones, tablets e computadores à distância, com criança em pré-escola e creche, né? Dado que para as crianças bem pequenas presentes nesse segmento de ensino, os jogos são atividades de reconhecimento de espaço, objetivo e lógica das brincadeiras. Desse modo, cabe cada instituição de educação básica, com segmento na educação infantil, orientar os familiares responsáveis com roteiros práticos e estruturados, para que os mesmos possam estar acompanhando nos afazeres das atividades em casas feitas pelas crianças. Assim, os familiares responsáveis passarão a ser vistos como mediadores nas rotinas diárias das tarefas escolares e terão a oportunidade de participar de forma ativa na educação da criança. Por isso, a escola, os educadores, as famílias e os demais responsáveis deverão estar unidos pela jornada educacional do aluno. Então, pessoal, vemos aqui, né, que o ensino remoto é um ensino muito difícil de você tratar aí com a criança, né? Porque é um ensino que você tem que tomar a atenção da criança, ainda mais se ela está numa pré-escola, ainda mais se ela está numa creche, ali é muito difícil tu tomar a atenção de uma criança através de um computador. Então a gente tem que inovar, trazer brincadeiras novas, saber usar ali o digital, a tecnologia para trazer a atenção dessas crianças para a gente, né? Vemos aqui também a sistemática da EAD, né? Já fazendo uma revisão. Então, pessoal, vemos que o EAD cresceu muito ultimamente, né? Vemos aí pessoas tirando já seus diplomas, né? Tirando seu bacharelado através dessa tecnologia, através desse programa, né? Através desse novo espaço, né? Um espaço social, né? Essa ferramenta tecnológica que estreitou o laço, que minimizou os obstáculos, né, pela distância física e o tempo real, como vimos aqui. A gente aprendeu hoje também sobre a aprendizagem significativa, o que é uma aprendizagem significativa, o porquê de usar ela,
qual é a forma de ser trabalhada ela, quais são os conhecimentos prévios dos novos significados, né? A maior estabilidade cognitiva, né? Quais as vantagens dessa organização de ensino, né? Que trabalha com esses campos de experiência, né? Quais são os campos de experiência? Corpo, gesto e movimento, escuta, fala e pensamento e imaginação, traço, sons, corpo e imagem, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, o eu, o outro e nós, né? E o nós. Então, aprendemos tudo isso. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Poderemos estar inovando aí se vocês tiverem ideias para acrescentar, tiverem coisas aí para somar comigo. Estou totalmente disponível para ouvi-los. Mas, no entanto, é isso. Ficamos por aqui. Ficamos com uma frase do Paulo Freire, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. Desculpa, essa fala não é do Paulo Freire, mas sim de Darwin, né? Então, é o melhor que se adapta às mudanças. Aquele que está ali não é o mais forte, nem o mais inteligente, mas o que pensa melhor, o que age melhor, o que vai se adaptar às adversidades, o que vai superar os obstáculos, né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado por essa aula, por vocês terem assistido, por vocês estarem chegando junto, pela participação de todos. Espero, na próxima aula, contar com vocês novamente. Muito obrigado. Qualquer feedback, lança lá no WhatsApp para mim, ficarei atento. É isso aí. Até amanhã, até a próxima aula. Tchau, tchau.